Não há temor ao Criador. Logo no início desse vídeo eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Você teme ao seu Criador? Você tem um temor ao Altíssimo? Você que é evangélico, católico, você teme a Deus? Você tem temor a Deus? Eu digo isso porque aqui se encontra o que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 18, sobre esse temor ao Criador. A gente encontra somente por 2 vezes na Nova Aliança, no Novo Testamento. E um está aqui em Romanos 3, versículo 18, que diz assim: não há temor ao Criador diante de seus olhos, ou diante dos seus olhos. Isso Paulo está falando aqui na carta de Romanos, nesse capítulo 3, falando dos injustos. Bom, a próxima passagem que se encontra sobre o temor ao Criador está em Colossenses. Estou aqui em Efésios, Filipenses, Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim, ó: servos, obedecei em tudo aos vossos senhores na carne, não só trabalhando à vista, como para agradar a homens, mas em sinceridade de coração, temendo ao Criador. Por que eu estou lendo sobre temor ao Criador? E por que eu te fiz essa pergunta? E eu eu peço a você que responda a você mesmo com toda a sinceridade se você teme realmente ao Criador. Temer vem de medo, não é? Medo e temor é uma coisa só. Vou me transferir para uma jaula onde tem um leão. Vou me colocar lá dentro dessa jaula. Ou ainda antes, eu vou me colocar fora da jaula a ponto de entrar dentro da jaula. E lá dentro tem um leão, vamos dizer assim, um leão faminto. Eu, respondendo sinceramente, eu não teria coragem de entrar nessa jaula, porque o meu temor é grande. E com o temor, eu tenho medo. Com esse medo, eu me apavoro diante do leão. Você pode se colocar também nessa jaula. Eu estou me colocando para não atingir, ou não ofender, ou não tirar a crença de ninguém. Eu tenho medo de altura. Então, eu não me aproximo de lugares altos. Prédios. Às vezes eu chego em prédios e não olho para baixo, porque eu tenho medo de altura. Eu temo a altura. Eu me apavoro com a altura. Então eu não me aproximo por temer a altura. Você teria coragem de encarar um pitbull? Do nada. Simplesmente você você precisa passar por um caminho, vamos dizer assim. Só existe esse caminho. Ou vamos colocar os 2 caminhos, né? O bem e o mal. O mal não tem o pitbull, né? E o bem tem o pitbull. Você teria coragem de encarar esse caminho? Para encarar o pitbull, você tem que passar por esse caminho. Eu não teria coragem, porque eu tenho medo do pitbull. Eu tenho medo do cachorro. Eu temo ao cachorro. E aí, irmão, o que você faz? Eu vou para o caminho mal.
eu vou para o caminho mau. O caminho mau não tem nada que me faz temer. Não tem nada que eu possa ter medo. Nada me impede para que eu passe no caminho mau. Já no caminho bom, existe algo que eu temo, que eu tenho medo, que eu me apavoro, que eu me assusto, que eu me aterrorizo. Então eu não vou pelo caminho do bem, eu vou pelo caminho do mal. Eu vou te fazer a pergunta novamente. Você teme ao Criador? Eu quero ler uma passagem com você, mas antes eu quero passar para você o que diz o nosso dicionário, né? O nosso dicionário de português, o que ele fala a respeito de temor. Vamos dar uma olhadinha? O significado de temor diz assim: ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, viver no temor da miséria, da velhice, da morte, sentimento de respeito ou reverência. Será que é por isso que eu temo ao Criador? E aqui o próprio dicionário diz: viver no temor do Criador. Pessoa ou coisa que infunde medo, terror. O pirata era o temor dos mares. Já que diz aqui sobre reverências, aproveitando dentro do dicionário de português, vamos ver o que significa reverência. Respeito profundo, acatamento, consideração, veneração ou respeito às coisas sagradas. Cumprimento respeitoso, saudação respeitosa, acompanhada de inclinação do tronco, ou seja, o curvamento, né, para a frente, ou de flexão dos joelhos dobrados. Vênia mesura, fazer uma reverência. Vossa reverência, tratamento que se dava aos religiosos das ordens mendicantes. Dentro do dicionário, vamos ver o que significa mendicantes. Mendicante significa pobre, mendigo, que vive de esmolas. Ordens mendicantes, as ordens religiosas que fazem voto de pobreza. Então, voltando para cá, né, sobre o temor. Temor é assustador. Por isso que eu fiz essas colocações para você sobre leão, sobre o pitbull, sobre a altura, a qual eu tenho medo, que muitos têm. Porque se eu temer ao Criador, é óbvio, eu vou ter medo dele. Se eu tenho medo dele, como é que eu vou me aproximar dele? Se eu tenho medo dele. A colocação que eu fiz do leão é a mesma coisa. A colocação que eu fiz, a comparação que eu fiz do pitbull sobre o caminho, é o caminho do bem, o caminho que existe dois caminhos, o caminho do Criador e o caminho do mal. Mas o pitbull seria o Criador. Como você vai passar por esse caminho se lá na frente tem um pitbull? Ele vai te morder. Você tem medo. Você teme ao Criador. Eu te pergunto novamente, você tem temor ao Criador? Eu vou aliviar, né, essa sequência de medo. Esse é o meu raciocínio, é o que eu penso. E é o que eu estou lendo aqui também. Em 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 4, começar aqui do versículo 15. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Estou indo para o versículo porque eu creio que você tem a Bíblia e não a Escritura na sua mão. Então a Escritura que está dentro da Bíblia é que me passa capítulo e versículo. Então, para ficar mais fácil para você, eu estou passando o capítulo e o versículo. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, ó: quem confessar que o Messias é o Filho do Criador, o Criador permanece nele,
e ele no Criador. Versículo 16. Conhecemos e cremos no amor que o Criador tem por nós. O Altíssimo é amor, e todo aquele que permanece no amor, veja bem, permanece no Criador, e o Criador nele. Está sendo simples? Está sendo fácil? Você ama o Criador permanece em você e você automaticamente nele. Ou você permanece no Criador e automaticamente o Criador em você. Isso levando para a parte do amor. O temor ao Criador é medo. É medo. Não é? Versículo 17. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, no final, na nossa morte, tenhamos confiança, pois neste mundo também somos conforme ele é. Olha só o que diz o versículo 18. Olha só o que diz o versículo 18. Você que teme ao Criador, ou você evangélico, católico e outros que creem no nome Deus, você que teme a Deus, olha o que diz o versículo 18. No amor não há temor. O que João está dizendo aqui na primeira carta de João, versículo 4, no capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o temor. Vou te fazer a pergunta novamente. Você teme ao Criador ou você o ama e tem a certeza que ele te ama? Você tem medo do Criador ou você o ama e ele também te ama? Agora é você, a sua crença, é você que crê de tal forma, e a carta que João escreveu. É você e a carta que ele escreveu. No amor, versículo 18, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor expulsa o medo. O medo, ele continua, o medo implica castigo. O medo implica castigo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Interessante, né, meu querido? É muito interessante. Versículo 19. Não, nós amamos, porque o Altíssimo nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém afirma que ama o Criador e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar o Criador a quem não vê. Aí João finaliza o versículo 21. Como ele finaliza o versículo 21, ou finaliza o capítulo 4? Dessa forma, ele nos deu este mandamento. Qual foi o mandamento? Quem ama o Criador, ama também a seu irmão. Mas você nota o que diz aqui entre o versículo 16 e o versículo 18. Conhecemos e cremos no amor que o Criador tem por nós. E no versículo 18, no amor não há temor. Meu querido, eu fiz quis compartilhar com você, né? Eu creio, eu tenho certeza que muitos não vão não vão aceitar o que eu disse, mas eu só fiz comparações com você e quis relatar o que João passou, não só para os hebreus, mas para nós também. Existe aqui uma contradição com o Velho Testamento? Com certeza existe.
Porque se você procurar o temor ao Criador, o temor a Deus, né, você vai encontrar por várias vezes no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, somente 2 vezes. Em Romanos, porque Paulo está relatando o que diz lá em Salmos, se não me engano, capítulo 35, que eu estava vendo, lógico, e em Colossenses. Mas esse temor não fica para medo. Isso eu tenho certeza. As comparações que eu fiz para você comparando ao Criador. Como você vai se aproximar do Altíssimo se você tem medo dele? Não é? Como diz João, o amor, vamos de novo? Só para sairmos daqui com a certeza de que realmente o temor não agrada ao Criador. Versículo 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor expulsa o medo. O medo implica castigo. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Logo, aquele que teme ao Criador não é aperfeiçoado no amor, porque ele teme ao Criador. Temendo, ele tem medo. Então, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E é nesse amor que eu desejo que fiquem nesse amor e na paz a todos aqueles que se encontram no Messias.